ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba. Olá pessoal, meu nome é André Moraes. Olá pessoal, eu sou Cris Maurício. Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara. Tabajara FM 105,5. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. Oi gente, aqui é Renata Arruda. Eu sou o Vitor Luna. Eu sou Diogo Luna. Oi pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara. Tabajara FM 105,5. Reserva especial, só aqui na 105,5. Tabajara FM. Jornal A União. Seja um assinante e tenha em sua casa, logo ao amanhecer, a informação escrita com qualidade e compromisso com o que é verdade. Assine o Jornal A União. Telefone 91177042. Jornal A União, Patrimônio do Estado da Paraíba. Um produto da Empresa Paraíba. Rock do Brasil, o bom e velho rock and roll com sotaque brasileiro. Sábados de 1 às 3 da tarde. Tabajara FM 105,5. Vai com Caixa pra Elas. Bom dia pra você, trabalhadora arretada do Nordeste, que cuida de tudo e de todos. Você também merece cuidado, viu? E tem uma caixa de cuidado e oportunidades para te ajudar a ter uma vida melhor e realizar os seus sonhos. Tem poupança digital, crédito Caixa tem cartão Caixa pra Elas, seguro mulher, previdência e muito mais. Acesse caixa.gov.br/Caixa pra Elas e conheça. Caixa pra Elas. Meu nome é Ricardo Fabião. Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros. Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara. Tabajara FM 105,5. Música para dizer bom dia. Tabajara FM. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Estadual e hoje trouxemos os seguintes destaques. Ministério Público do Trabalho apura denúncias de demissões em massa de profissionais de enfermagem em hospitais privados da Paraíba. E segundo pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego na Paraíba caiu no segundo trimestre deste ano. Ainda de acordo com os dados, o desemprego registrou queda em 22 dos 27 estados do Brasil. E se você perdeu algum desses conteúdos, é só acessar o perfil da Rádio Tabajara lá no Facebook. A nossa transmissão ao vivo vai estar lá na íntegra com todo o nosso conteúdo disponível para você. Pois é, a gente está chegando ao finalzinho, lembrando que a Rádio Tabajara tem como gerente de jornalismo Marcos Tomás. O gerente de radiodifusão é Berlim Carvalho. Diretor de Rádio e TV, Rui Leitão. A diretora-presidente da EPC, Naná H6. Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Logo mais às 11 horas chega na nossa programação Fala Paraíba com a querida Ivna Souto. E já às 2 horas da tarde começa o Tabajara em Revista. E ainda hoje, como eu falei, a partir das 8 da noite tem o Cabine Esportiva com os desdobramentos aí do cenário esportivo, né, do que rolou no final de semana entre os times paraibanos aqui no nosso estado. Então, olha, um abraço, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação aqui, também interagindo conosco nas nossas redes sociais, na nossa transmissão ao vivo. Muito obrigada, até amanhã, a semana está só começando, né, Beto? A gente volta amanhã, a partir das 6 horas da manhã. É isso, é sempre muito bom estar na companhia de cada um de vocês e a gente espera contar, né, com essa participação a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, tá ok? Temos um encontro marcado, até lá. É isso, agora você fica com o Giro Nordeste e as principais notícias aí da região, logo tem... Em seguida também tem o programa do Bicentenário, né? Isso que está disponível a cada semana, a cada segunda-feira para os nossos ouvintes, trazendo aí os destaques, os principais destaques históricos sobre esses 200 anos
da independência, da independência. Então, muito importante a gente trazendo esse conteúdo histórico com professores realmente engajados aí para trazer para os nossos ouvintes as principais informações, os principais destaques históricos aí dessa trajetória, né, da independência aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Tabajara apresentou Jornal Estadual, um novo tempo para a informação. Tabajara conta a história. Muito além do grito do Ipiranga. Após a Revolução de 1817 ter sido duramente reprimida em Pernambuco e Paraíba, o Brasil se encontrava novamente sob o aparente domínio absoluto da monarquia portuguesa. Com essa vitória recente, a corte esperava capítulos mais a menos adiante. Mas a história da independência do Brasil percorre um caminho cheio de surpresas e controvérsias, que acabaram desembocando na ruptura de 1822. Nesse terceiro episódio, você entende os fatos ofuscados na história e os desdobramentos que antecederam e levaram ao 7 de setembro de 1822. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a Empresa Paraibana de Comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência, o tema deste terceiro episódio é o processo de independência. E contamos com as luxuosas presenças aqui da professora Ariane Sá e o historiador professor Josemir Camilo, professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, da UEPB, também da Estadual, e membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Muito além do grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil. Então, para começar aqui esse nosso debate, a gente verifica que houve uma repressão duríssima, muito severa, à Revolução de 1817. Provavelmente o ambiente ali entre 17 e 20 foi um ambiente muito sombrio. Mas, apesar dessa repressão, como bem disse a professora Rosa no episódio anterior, ficou aquele fogo de monturo, aquelas brasas ficaram ali e as insatisfações, apesar da repressão, elas continuavam ali. Logo mais, não só as províncias brasileiras começaram a viver um período de agitação, como também o reino, e que culminou em 1820 com a Revolução Liberal do Porto. E daí, realmente, as cartas se embaralharam e a temperatura política voltou a subir. Dom João VI é obrigado, literalmente, a retornar a Portugal para não perder a coroa e é colocado uma Assembleia Constituinte, para estabelecer uma Constituição não absolutista para Portugal. E daí nós vamos começar com a professora Ariane, perguntando exatamente esse ambiente pós-1817 e que leva a 20, como é que fica esse ambiente no âmbito do Império? Bom dia, Ângelo, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos, bom dia professor Camilo. Bastante tumultuado. Nós estávamos caminhando de forma muito... Não havia retorno. 1808, de certa forma, já tinha pautado um pouco o que viria na sequência. Então, quando se moderniza o Brasil, quando se estabelece um eixo de poder já colocado lá no Centro-Sul, no Rio de Janeiro, com apoio ali de Minas Gerais e São Paulo, isso tudo já gera um processo de não retorno àquela condição anterior da colônia. Então, 1817 é um reflexo muito disso. Pernambuco, de certa forma, sempre foi uma região de bastante embates, desde o período colonial, e nós estamos agora já como Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, mas novamente retomando essa ideia de uma possibilidade de uma independência diferenciada do restante do Brasil. Então,
E 1817 não foi diferente. Foram 14 pessoas, como bem disse Ângelo, que foram enforcadas e foram esquartejadas e distribuídas em suas respectivas províncias. E não era diferente também, viu, Ângelo, nesse momento em Portugal. 1817 é um marco importante antes da Revolução do Porto em Portugal. Existia lá uma junta governativa que tomava conta, organizada por um inglês, né, o Beresford, e houve uma rebelião também lá que se tentava trazer, né, a condição anterior à saída do Dom João. E o que se propôs naquele momento foi que fosse destituída essa junta, já era o primeiro momento de rebelião contra a permanência dos ingleses. Vale ressaltar que nesse período de ocupação pelos ingleses do Reino de Portugal, né, em Portugal, cerca de 500 mil pessoas morreram de fome durante as guerras, e isso tudo foi um diferencial muito importante para a gente pensar um pouco o que estava acontecendo nessa possibilidade de retorno do Dom João. De certa forma, Ariane, Portugal deixa de ser o centro da monarquia e vai ser periferizado, né? Com certeza, e isso vai gerar para eles, porque eles achavam o seguinte: a guerra tinha acabado em 1815, por que é que o Dom João não voltava? Então, continuava sempre aquela permanência de o principal, e era realmente o principal organizador desse império, até mesmo por uma questão econômica e financeira, era o Brasil. E Portugal estava nessa periferia, requerendo que o Dom João retornasse para Portugal. E nessa confusão toda, 12 pessoas foram julgadas, né, naquele processo do inquérito que se estabeleceu em 1817 em Portugal, dos quais 11 foram também enforcados. Então, 1817 foi lá e cá. Ou seja, de um lado e do outro do Atlântico as coisas estavam, né, em efervescência, em fogo de monturo, como disse a professora Rosa. Né? E trazendo para o plano mais local, Camilo, como é que fica exatamente nesse tempo meio sombrio entre 17 e 20, 21, como é que está assim nessa região de Paraíba, Pernambuco, como é que você situa as coisas? Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara, bom dia, Ângelo, Ariane. Realmente, aqui na Paraíba e em Pernambuco, as repercussões só vieram em 1821, porque quando a Revolução do Porto, em 1820, conclamou uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia se reuniu, elegeu deputados portugueses, e esperava que o Brasil também mandasse os seus deputados, porque já era província do Reino Unido. Então, essa Assembleia Constituinte, o que é que ela faz? A primeira coisa, ela lança 34 artigos, e um artigo básico era o seguinte: libertem-se os presos políticos, de 1817. Foi uma anistia geral. Quase 400 presos estavam na cadeia da Bahia. Então, esses presos republicanos de 1817 voltam ao Porto do Recife e encontram quem? Exatamente o general, não é? Luiz do Rego, aquele que assistiu e se orgulhou de ter matado Amaro Gomes Coutinho, Peregrino de Carvalho, pernambucanos. Quer dizer, eles veem no poder esse tirano. O que eles fazem? Começam a confabular como derrubar. Então, eles saem em segredo do Recife, não ficam no Recife, esses presos políticos. E tem dois líderes aí. Tem um líder português, liberal, que reconhece a Constituinte e os artigos que ela publicou imediatamente em 1821, e se junta com um paraibano, que foi de 1817, Manuel Clemente, muito desconhecido na Paraíba, pilarense, foi líder, junto com o pai, das tropas que vieram do Pilar e de Itabaiana em 1817. Derrotados que foram, o Manuel Clemente foi, o nome dele é Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, do Pilar. Ele foi lutar, né, em Pernambuco, ele foi preso em Pernambuco, ou seja, o cara era tão revolucionário, né, que não aguentou perder aqui na Paraíba e foi para Pernambuco, e lá foi preso, e passou 4 anos na Bahia. Então, ele e um português chamado Felipe Mena Calado da Fonseca, eles começam a articular pelos engenhos de Goiânia e entram na Paraíba, vão ao Pilar e vão à capital da Paraíba, articular com os ex-presos políticos como derrubar Luiz do Rego, em Pernambuco, e como fazer a eleição de uma junta liberal, de acordo com o que a Constituinte pregava. Então, essa é uma atitude que fortalece os laços entre Pernambuco e Paraíba, e os paraibanos se comprometem a impedir que o general, o governador da Paraíba, o português Joaquim Rebelo, ele vá com tropas ajudar o tirano Luiz do Rego. Então, esse é um momento muito interessante, e talvez mais adiante eu possa colocar isso, porque eu tenho uma frase própria para isso. A Paraíba pacificou Pernambuco. É, muito interessante. Estamos apresentando Tabajara Conta a História.
muito além do grito do Ipiranga. Bom, você está ouvindo o terceiro episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como tema o processo de independência, contando com as participações da professora Ariane Sá e o professor Josemir Camilo, diretamente da Rainha da Borborema. Bom, então, Dom João VI, para tentar preservar uma coroa dupla ou duas coroas, né, vai para o reino para tentar lá salvar a sua dinastia e deixa o príncipe Dom Pedro no Rio de Janeiro para tentar manter essa dualidade digamos assim, num tecido que já estava roto, porque também não havia uma unidade nacional ainda previamente construída. O Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro, a Bahia era a Bahia, o Pará era o Pará, Paraíba era Paraíba, então ainda não havia, né? Como disse o Augusto de Saint-Hilaire, e a gente mencionou no episódio passado, havia um país chamado Brasil, mas não havia brasileiros, né? Isso é uma criação, né, posterior, inclusive, à independência. Mas, considerando essa volta de Dom João VI a Portugal e o acirramento da situação após 1820, Ariane, como é que você situa, então, esse contexto já após 1820, levando até o 7 de setembro? Pois é, Ângelo, foi bastante tumultuado, né? Inclusive, a gente sabe que nesse período das guerras de independência, cerca de 2.000 a 3.000 brasileiros morreram nesse processo, né? Então, assim, foi uma guerra bastante demorada, foram 21 meses de guerra, que começa justamente logo depois do 9 de janeiro de 1822, quando o Dom Pedro disse que vai ficar no Brasil, vai desobedecer aquilo que as cortes tinham estabelecido, que era o seu retorno, e um retorno, diga-se de passagem, não como príncipe herdeiro diretamente, ele tinha de voltar para a Europa, de forma que não fosse visível que ele era o príncipe, e fazer um percurso pela Inglaterra e pela França para se tornar um pouco, digamos assim, culto. Porque o Dom Pedro, ele apesar de ser um bom músico e ter uma boa formação musical, mas se acreditava, até mesmo pelas cartas que ele tinha deixado escritas, que ele não era uma pessoa, digamos assim, muito culta e pouco alfabetizada, né? Mas eis que, voltando um pouquinho, a gente vai ver que em 1820 já acontece, né, um pouco o rescaldo daquilo que aconteceu em 17, um movimento em que alguns rebeldes na cidade do Porto resolvem, né, em agosto, se reunir e dizer, olha, nós temos duas alternativas, ou o rei volta, ou então a gente vai ter que repensar essa nação portuguesa. Esse rei volta, ou a gente destitui, manteríamos os Bragança, porque existia a alternativa de um outro sucessor, mas o rei seria destituído. Então, não restava a Dom João a não ser o retorno. Ariana, a gente pode dizer metaforicamente que Portugal precisava ficar independente do Brasil. A ideia era basicamente isso, e retomar o Brasil na sua condição colonial, sob o risco de Portugal nem existir. Porque inverteu o jogo. O jogo. Então, assim, era para tirar o centro de poder que estava agora no Rio de Janeiro, como também foi importante para o Brasil nesse momento, em 1817, por exemplo, o casamento do Dom Pedro com uma austríaca, no caso a Leopoldina, também fazia parte desse acordo, porque o rei Dom Francisco, ele tinha essa dimensão da importância que era evitar que o Brasil chegasse a uma república, como os demais países da América estavam chegando. Então, assim, a alternativa colocada foi uma aliança, né, uma aliança feita nesse sentido de garantir que a monarquia se estabelecesse aqui e permanecesse. Agora, as questões, elas não são pensadas numa mesa de negociação. A vivência e a sociedade reagia de acordo com suas necessidades. Então, Portugal, empobrecido, milhões de mortos, né, pela fome e pela guerra, e Portugal, nesse momento, em 1820, está em efervescência. Por quê? Primeiro começa no Porto, depois esses rebeldes se organizam em Lisboa. E, na sequência, já chamam a Assembleia Constituinte, dizendo o seguinte, o rei tem de jurar essa Constituição. E o Dom João, que não era essa pessoa tão assim indecisa como se pensa, ele percebeu o movimento e jura a Constituição ainda no Rio de Janeiro, assim como o filho dele, o Dom Pedro. E ambos, de certa forma, se submetem a uma Constituição que sequer ainda estava formada. E tinha 181 cadeiras, das quais o Brasil teria direito a quase 71, se não me engano. E os constituintes que foram, naquele momento, para Portugal, não passaram de 43.
Então, assim, isso já dá uma dimensão que quando esses brasileiros chegam lá, o Cipriano Barata é um médico baiano que vai estar lá nas cortes, e ele diz que quando a gente chega lá, de repente já estava tudo tomado, as decisões estavam tomadas. Não havia nem a possibilidade daquele projeto que o Andrada tinha levado de uma monarquia dual, nem esse projeto estava mais contra, porque a ideia era, como você disse no começo do programa, era recolonizar o Brasil. Como os meninos dizem, está tudo dominado, né? Era, então, quando os deputados das províncias brasileiras chegaram lá, o jogo já estava... Já estava numa situação de retorno a essa condição de recolonização do Brasil. Né? E a Ariane mostra isso nesse quadro geral do Império, né? Esse imbróglio todo, e Dom João manhosamente tentando atar e reatar o que já estava rompendo de vez, né? Então, como é que esse período exatamente pós-21 e indo para 22, nesse contexto de assembleia, de disputas, como é que isso acontece aqui no plano local, né? Que ganha uma tonalidade diferente. Só um detalhe, quer dizer, a gente imagina que Dom Pedro chega lá, grita independência ou morte no dia 7 de setembro de 1822 e está tudo resolvido, né? À medida em que na Bahia a conjuntura é uma, no Pará a conjuntura é outra, em Goiás a conjuntura é outra, aqui na região de Paraíba e Pernambuco é outra. Então tem uma diversidade, tem ritmos muito diferentes, né? Como é que você vê isso nessa nossa região, Camilo? Quando essas ideias liberais chegam, essa Constituinte, com os 34 artigos, isso faz com que, vamos dizer assim, a esquerda brasileira, no qual estamos Cipriano Barata, né, mencionado aí por Ariane, e Frei Caneca, por exemplo. Né? Então, eles começam a liderar movimentos, né, liberais, começam a produzir, porque eles veem, primeiro, que nesse artigo da Constituinte, né, estão previstas liberdades para a cidadania, né, para o cidadão. Aliás, a criação de cidadão deixa de ser vassalo, vira cidadão. Isso é muito importante, né? Isso, inclusive, vai gerar outros problemas, porque o movimento negro, vamos chamar assim, né, a negritude, vai cobrar esse direito à cidadania também. Então, é um outro lance que merece ser trabalhado posteriormente. Então, começa exatamente a liberdade de imprensa, a liberdade de terra, de propriedade. Então, repare só, os delegados brasileiros, os deputados, né, os primeiros que foram os pernambucanos, por causa de logística, né? Eles foram em julho e os paraibanos só foram em outubro, e só foram 3 da Paraíba, 3. Bom, de qualquer maneira, essas ideias atraíram essa, digamos, esquerda, né, brasileira, digamos assim, ou brasiliense, como queiram. De forma que essas ideias chegaram ao Brasil, um dos artigos da Constituinte era conclamar eleições para uma junta, tudo que tinha que ser junta, não podia ser capitão-general porque não era capitania. E o rei não podia indicar governador. Então, a Constituinte decidiu, é uma junta, tem que se eleger. Joaquim Rebelo, o coronel português da Paraíba, fingiu, né, disse que estava aprovado e coisa e tal, né, esse artigo de conclamar a eleição, mas não fez nada. E em Pernambuco, Luiz do Henrique fez a mesma coisa, fingiu que apoiava, né, mas não fez nada. Então, se manteve o mesmo quadro. Então, os liberais estavam revoltados com isso, porque havia na carta, né, o artigo da Constituinte lá dizia convocar eleições, né, constitucionais. Então, como eu disse antes, esse grupo que veio da Bahia, quando foi libertado, e entre eles o Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, começaram a articular e foram para Goiânia, levaram uma tropa de 600 pessoas, e lá conseguiram discutir o dia inteiro. Eu acho bem interessante, é um momento democrático disso, porque não foram direto para o entrave armado, eles foram discutir. Então, esses 2 líderes, Manuel Cavalcante e o português Felipe Mena, foram para Goiânia, discutiram o dia inteiro na Câmara com as autoridades portuguesas, até que se conseguiu um consenso baseado na Constituinte, e convocaram eleições. No outro dia se elegeu uma junta. E o paraibano, Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, ele vai ser o secretário. Ele foi eleito secretário desse governo. Então, esse governo de Goiânia, que tomou posse em mais ou menos 30 de agosto de 1821, o que é que faz? Pede ajuda ao coronel Joaquim Rebelo, da Paraíba, o português, para ele não ajudar Luiz do Rego a reprimir esse movimento. E essa junta de Goiânia é audaciosa, ela faz o seguinte:
E o senhor aí provoque também eleições da junta? Deu um toque, quer dizer, foi provocante. Ou seja, realmente. se estava em fogo de monturo, eles queriam ver o incêndio. Pois é, tinha que incendiar o coronel, o general, né, aqueles líderes absolutistas, né, despotistas. Então, o que acontece? Pelo contrário, o general, o coronel nesse caso aí, Joaquim Rebelo, ele reprimiu o movimento, né? Só que quando se pediu essa ajuda militar também, Goiânia pediu e Luiz do Rego pediu. Veja que embrólio. Então, o governador, pelo aquele pacto colonialista e por ser absolutista, né, não confiava nesse negócio de Constituição nem nada, era coisa nova, era a primeira Constituição de Portugal, né? Vejamos isso. Então, porque, Camilo, só uma observação para os nossos ouvintes, não é que não havia leis, mas elas eram as ordenações, eram leis impostas da coroa para todos os súditos. E agora o processo legislativo passava a ser de baixo para cima, ou seja, o povo, através dos seus representantes, definiria como seriam as leis, né? Então, uma coisa... Não havia ideia de cidadania. Né? Então, ao pedir ajuda, o governo de Goiânia pediu ajuda, e o governo de Luiz do Rego, que ele é general, né, pediu ajuda, o governador da Paraíba tentou ajudar Luiz do Rego. Só que a Câmara da Paraíba, da capital, ela tinha outra tendência, era liberal. E ela votou contra. Ela impediu, né, conversado anteriormente com Manuel Clemente e Felipe Mena, né, esse pessoal que foi conversado secretamente, né, chegou até a Câmara, não sabemos ainda como, e fez com que a Câmara embargasse a ordem do coronel Joaquim Rebelo de mandar tropas para cercar Goiânia e fazer Luiz do Rego vitorioso. Tirou-se uma delegação de paraibanos e portugueses e mandaram para falar com a Junta de Goiânia e com o governador Luiz do Rego para chegar a uma pacificação de Pernambuco. Tabajara conta a história. Você está ouvindo o terceiro episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como tema o processo de independência, com a professora Ariane Sá e o professor Josemi Camilo, né? E a gente estava vendo exatamente como esse 7 de setembro, né, apesar dele ter uma importância simbólica, ninguém está aqui para dizer que ele não seja um momento importante, mas ele faz parte de um processo que é muito mais geral, né? A professora Ariane já mostrou aqui como são os rebates disso do outro lado do Atlântico. O professor Camilo traz para o plano mais próximo aqui de Paraíba, Pernambuco, né? Mas se a gente trouxesse um historiador baiano, um paraense, eles iam mostrar como também a situação não era nada confortável em nenhum canto do Império, né? O Império estava num burburinho terrível. Ariane, pois não? Exato. Só para a gente fazer uma contextualização, antes, no período colonial, nós tínhamos capitanias hereditárias, né? Aí depois, com a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido de Brasil, Algarve, né? A gente conquistou a situação de províncias. Essas províncias tinham os governadores de armas, como bem disse Camilo. E agora, quando Dom João retorna para Portugal, se cria as juntas governativas, porque essa foi uma forma de desautorizar o governo do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Rio de Janeiro e suas imediações ficavam ainda sob a manutenção de Dom Pedro. Mas as outras províncias, e resta dizer que em várias províncias não foi nada fácil, né? Esse momento que vai do 9 de janeiro, que foi o Fico, até o dia 7 de setembro, várias províncias, assim como Pernambuco, Paraíba, o Pará, Goiás, Maranhão. Então, assim, eram momentos de muitos tumultos, muitas guerras acontecendo internamente, guerras ou revoltas, e havia essas juntas governativas que tinham de atender e responder, né, em tese, a Portugal, mas que também tinha os brasileiros e as pessoas que queriam, nesse momento, numa perspectiva liberal, resolver a questão. Então, aqui no Brasil, se a gente for olhar do ponto de vista geral, essa independência, ela tinha um contorno. O contorno era uma elite proprietária, né, uma elite que tinha como necessidade manter a escravidão, manter a terra, e esses membros dessa corte, que era parte da nossa elite, ela não queria mudar, né, essa condição, mas também não tinha um projeto muito claro. E era nesse momento aqui que essas juntas governativas e até mesmo esses confrontos que aconteciam nas províncias colocava
em dificuldade, eu colocava assim, uma dificuldade para que se mantivesse essa unidade. Mas se a gente for parar para pensar, talvez o grande enigma que os historiadores se deparem é por que é que o Brasil virou um só, né? Porque era muito mais fácil que acontecesse como na América Espanhola, que surgiram, a partir das poucas colônias dos vice-reinados, surgiram muitos países. E o Brasil, ao contrário de ter se fragmentado, ele se unificou. Camilo, em princípio, a região de Paraíba, Pernambuco, poderia ter virado um outro país e não virou. Como é que a gente explica que isso aconteça e que acabe prevalecendo a unidade, pelo menos do ponto de vista mais próximo da gente? Pois é. Talvez tenha sido até a questão da língua, né? Mas foi tentado, né? Porque, como se dizia à época, havia 4 partidos, entre aspas, não partido oficial. Havia os absolutistas, havia os republicanos, os federativos e outros lá. No caso de Evásio Pires, em Pernambuco, né? A federação. Quando se fala de província, se pensa numa região, num país, num reino federado, cada província. Mas eu acho que a língua é importante, a cultura é importante, a tradição católica, né? A repressão católica também, né? Tudo isso faz com que se criou um corpo, mesmo que sejam províncias, mas há uma identidade. E também a maneira como se construiu esse Estado colonialista. Você encontra a pessoa chamada Cavalcante ou Maranhão no Nordeste inteiro. Mas é porque o governo de Portugal mandava eles como agentes, né? De autoridade, de repressão, de controle, E eles se estabeleciam e praticamente fundavam fazendas, engenhos, sítios e fundavam cidades. E ainda há uma outra hipótese, né? Que é a manutenção do tráfico escravista e da escravidão, né? Que era uma pedra de toque importantíssima, né? A monarquia, é bom que não se esqueçam que em 1822 se fala em liberdade, mas é uma liberdade para muito pouca gente, né? A emancipação legal dos escravizados só vai vir 66 anos depois, né? Então a monarquia viveu sob o símbolo da escravidão. Enfim, a gente percebe aí, né, Camilo e Ariane, que essa situação, ao contrário do que às vezes a gente pensa ou vê num livro didático, num programa muito rápido, era como se Dom Pedro tivesse chegado ali no Ipiranga, gritado independência, transmitido pela Rádio Tabajara e todo mundo ouvisse e tivesse tudo resolvido, né? E na verdade vocês trouxeram um cenário que mostra um jogo muito mais complexo. Então eu queria ouvir as breves falas finais de Ariane e de Camilo, já agradecendo desde já a participação deles nesse programa. Só dizer que essa independência, ela inclusive não acontece de forma tão organizada como a gente pensa e como a gente vê representada posteriormente, né? É um processo importante, né? Foi um momento, digamos assim, de fundação dessa ideia de independência. Entretanto, essa independência ela vai ter um rescaldo muito maior, né? Ela ainda vai estar colocada nessas guerras de independência nas várias províncias, vai estar posteriormente também sendo questionada em 1824 da Confederação do Equador. E se a gente for olhar de uma forma muito mais ampla, até o momento da Revolução Farroupilha, a gente ainda tem aquela ideia de separação. Então, essa ideia de unidade, Ângela, é uma coisa que vai perdurar durante ainda alguns anos. Até quase metade do século XIX, a parada da unidade não está resolvida. Não está resolvida. Então, assim, essa ideia de nação consolidada, inclusive, é uma coisa construída posteriormente. Nós tínhamos um país que estava ali se debatendo e ainda reclamando e tentando ver até que ponto chegava. E, Camilo, indo aí para as suas considerações finais e já agradecendo sua presença desde a Rainha da Borborema, como é que você considera, então, essa situação de como esse processo acaba sendo complexo e está longe de se resolver com um grito? Poucas coisas se resolvem com um grito. Vou ser sintético também, para mostrar o aprendizado. Essa delegação que foi da Paraíba, pacificar, da Convenção de Beberibe, se reuniu com o Luiz do Rego, general, e se reuniu com a Junta de Goiânia. E durante 3 dias, de 5 a 8 de outubro de 1821, houve uma convenção democrática e discutiram a pacificação de Pernambuco. E se pacificou realmente. E ao voltar essa delegação da Paraíba, o que é que ela faz? No mesmo mês de outubro, ela chega e conclama uma eleição de junta liberal na Paraíba. Então, no mesmo mês em que eles aprenderam a lição, trouxeram para cá, se elegeu uma junta e o que é que aconteceu? A junta disse, Coronel Joaquim Rebelo, rua. Botou para fora da província, assim como os pernambucanos botaram Luiz do Rego para fora da província. Então, esse aprendizado aqui é importante. É incompreensível esse momento político
do passado, 1821, 1822. Se você já tem ideias preconcebidas. E parafraseando uma música de Marina e Antônio Cícero, chama Fulgaz, e diz assim: você me abre seus braços e a gente faz o país, né? Se um não abre os braços para o outro, não tem país nenhum. Numa sociedade conflagrada, com escravizados, indígenas que eram literalmente proscritos, né? Como é que se ia construir um país? Aliás, a pergunta até hoje: como é que a gente consegue construir de fato um país e uma nação? Esse desafio, 2 séculos depois, está posto. Tabajara conta a história. Muito além do grito do Ipiranga. Então agradecemos a companhia de todos, já deixando o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, aqui pela Tabajara AM, FM e nas redes sociais da emissora. No próximo episódio, vamos falar sobre as várias independências, o protagonismo popular. E daí nós vamos trazer exatamente a presença dessas outras populações negras, indígenas, que estavam, em grande medida, alijadas do processo institucional. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Sullivan Calado e Maurício Alves, edição de áudio de João Lira, roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás, e aqui fala Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara, desejando a todas as pessoas uma excelente semana. Tabajara conta a história. Muito além do grito do Ipiranga. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. Oi, gente, aqui é Renata.